Meus irmãos, a gente está vivendo um momento de tempestade. Né? Isso não tem como dizer de outra forma. Nossa tempestade é uma tempestade na saúde, é uma tempestade na situação econômica do nosso país. Estamos vivendo uma tempestade política também, né? Muito complicada. Então, estamos inseridos em um momento muito complicado. Estamos vivendo uma tempestade. Eu assisti há 2 semanas uma live que era do Ed René conversando com uma pessoa que eu não sabia quem era. Até falei isso já nas lives uma das lives que eu falei. Que o Ed faz um comentário sobre alguma coisa que ele tinha escutado de alguém que eu não sei quem é. Mas ele diz o seguinte, eu achei essa frase fantástica, que nós estamos todos na mesma tempestade, mas nós não estamos nos mesmos barcos. Nós estamos em barcos diferentes. Estamos na mesma tempestade, mas estamos em barcos diferentes. O meu barco é diferente do seu. O nosso barco é diferente de um barco de outras pessoas que vivem em outra realidade. Então, cada um tem o seu barco. Para algumas pessoas, ficar em casa é ter um tempo de descanso onde simplesmente sua reserva está sendo consumida. E depois que isso tudo passar, a parte da reserva que foi consumida, você vai voltar a trabalhar e vai refazer. Por enquanto, é um sabático que você está vivendo. Né? Para outros, estar em casa é viver um tormento, é viver uma falta de recurso para colocar o que tem que ser colocado agora na despensa. Para algumas pessoas, estar em casa é desfrutar de um momento precioso em família. Para outras pessoas, estar em casa significa estar imergido 24 horas em uma zona de conflito. Porque a família já não vinha bem. E aí, quando vem a quarentena e joga todo mundo dentro de casa para estar dentro de casa e junto o tempo todo, é diferente, não é? Então, para algumas pessoas, a quarentena chega de uma forma, para outras pessoas, a quarentena chega de outra forma. Por questões sociais, por questões econômicas, por questões relacionais, por questões psicológicas, emocionais e espirituais. Então, nós estamos vivendo a mesma tempestade. Tempestade é a mesma. Mas nós não estamos todos no mesmo barco, nós estamos em barcos diferentes, com características diferentes. Mas o que eu vou falar hoje, independente para a situação que você está inserido, porque eu acho que mesmo quem está vivendo uma situação, vamos dizer assim, boa na quarentena, né, não é totalmente boa. E aquilo que vai ser falado aqui hoje sobre tempestade, ela serve para todos os barquinhos, tá certo? Ela serve para todos os barcos que estão aqui caracterizados, representados aqui nessa live. Né? Todos os barcos, de todas as situações, de todos os momentos que a gente está vivendo. E cuidado, para você não achar que quem tem reserva está bem, quem não tem reserva não está bem. Isso é fake. Tem gente que tem reserva e não está bem. Tem gente que não tem reserva e está bem. Tem gente que está faltando coisa e está conseguindo ficar bem. Tem gente que está com tudo dentro de casa sem faltar nada e não está conseguindo ficar bem. Então, a tempestade, como eu falei, ela está em todos os barcos. E se nós temos barcos diferentes, nós temos pessoas diferentes também dentro desse barco que reagem de forma diferente. Então, todos nós estamos sofrendo. Essa introdução todinha foi para dizer isso. Todos nós estamos sofrendo. Existe um sofrimento, existe uma angústia, existe uma ansiedade, existe uma dificuldade. Nós estamos em tempestade. E a tempestade gera consequências diferentes, mas gera consequência para todos nós. E todos nós estamos inseridos nessa tempestade. E a palavra que eu vou dar hoje, está lá em Mateus capítulo 14, né? Se você quiser abrir sua Bíblia aí, em Mateus 14, eu vou projetar pouco texto hoje, pouquíssimos textos, eu vou projetar só um textinho hoje, porque eu vou contar aqui a história para vocês, e essa história já é uma história muito conhecida. Ela já é uma história muito conhecida. Então, assim, lá em Mateus, capítulo 14, nós temos a história do versículo 22 ao 34. Nós temos a história de Jesus andando sobre as águas. Marçal falou sobre esse texto. Eu acabei me inspirando um pouco também na fala do Marçal nesse sentido. Então, nós temos nesse texto o quê? Jesus fica para ter um momento de oração e manda os discípulos irem na frente para o outro lado do lago, para o outro lado do mar. Os discípulos vão na frente e Jesus fica. Depois de orar, Jesus percebe que o barco já estava a uma certa distância. O barco já estava a uma distância considerável de onde Jesus estava. E Jesus resolve, então,
ir até o barco andando sobre as águas. Um detalhe, e sobre esse detalhe eu já falei no começo aqui. O texto diz que o barco já estava distante e estava sendo bombardeado, levando pancada das ondas. Ele estava longe e estava levando bordoada das ondas, estava levando a pancada ali das ondas e do vento sobre ele. Então nós somos esse barco, tá? Nossa família é esse barco, a sua empresa é esse barco. Nós estamos no meio da tempestade, levando o quê? Levando as ondas, as pancadas. E aí vem o episódio. Jesus vem andando sobre as águas. E quando Jesus aparece, o texto diz que os discípulos, eles se assustaram. Eles tiveram medo, porque eles acharam que era um fantasma. E nesse momento, nesse exato momento, Jesus diz algo para aqueles discípulos que eu queria mastigar com vocês aqui. A fala de Jesus. A fala de Jesus diante do medo e do desespero daqueles homens. E aí o desafio é a gente trazer essa fala para a vida da gente, porque nós somos também esses homens e mulheres que estamos no nosso barquinho e estamos levando pancada do vento, da chuva, das próprias ondas. E aí se Jesus aparece, o que é que Jesus fala diante desse nosso medo? O que é que Jesus diz diante dessa situação que nós estamos inseridos? E aí, pessoal, está lá no versículo 27. Quando Jesus imediatamente, quando eles gritaram, o texto diz que eles gritaram porque achavam que era um fantasma e gritaram com medo. Nesse momento, Jesus imediatamente fala: coragem. Coragem. Sou eu, não temas. Jesus diz: coragem. Sou eu, não temas. E eu queria que você recebesse essa fala de Jesus hoje na sua vida, no seu barquinho aí em que você está inserido. Coragem, sou eu, não temas. Quando Jesus diz coragem, nós temos aqui, tem a ver com o que o Massal falou, e essa coragem é um desafio que nós temos várias vezes Deus dizendo ao seu povo diante das dificuldades e das lutas. Porque a coragem é tipo assim, é como se olhasse para a pessoa e dissesse: coragem, você reage. Jesus não está dizendo nada que está dando a ele, chamando a atenção dele, para ele reagir diante dos recursos que ele tinha. Diante dos recursos que ele tinha os recursos ali. Coragem, como se Jesus dissesse: homem, reage, mulher, reage. A primeira palavra de Jesus, ela é uma palavra de chamar atenção. É uma palavra de dizer assim: bora, sabe? Levanta. É tipo, se mexe, não se entrega. Sabe? Não é uma palavra que vem trazendo um recurso espiritual, mas é uma palavra que vem tentando extrair os recursos humanos que já existiam naqueles homens, que existem em mim e em você. Diante dessa situação, nós temos recursos humanos para lutar essa batalha, para não estarmos gritando. Sabe, quando a gente pega Jesus chegando para Josué, diz: coragem. Depois é que ele diz: eu estarei contigo. Mas primeiro ele diz: coragem. Ser corajoso, ser forte e corajoso. É uma palavra de fazer uma chamada, de fazer uma chamada para extrair o recurso que nós temos dentro de nós mesmos. Porque olhe para você. Quais são as ferramentas que você já tem que você não está usando porque você está com medo? Quais são as ferramentas que eu estou falando, pessoal? Não é ideia para fazer as coisas, não. É ferramenta emocional, ferramenta espiritual, é ferramenta de ação, sim, também. Quais são as coisas que você já tem? Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias, ele vai enfrentar o gigante Golias e ele diz: Deus me ajudou, eu venci um gigante e vou vencer esse gigante. Eu venci o urso e vou vencer esse urso agora. Ele estava tendo o quê? Coragem. Ele olhou para a história dele e percebeu, falei com isso com os casais, não foi? Ele olhou para a história dele e percebeu o quê? De que ele já tinha enfrentado outras lutas, de que não era para ele estar assim, tremendo nas bases, tanto assim não. Sabe? De que ele tinha capacidade, de que ele era uma pessoa que tinha uma história, é uma pessoa que tem um capital. Às vezes, pessoal, esse capital que a gente tem, ele é um capital material, mas às vezes ele é um capital humano.
Às vezes é um capital de conhecimento. É o capital de uma série de coisas que nós temos como recursos para enfrentar essa luta que nós temos para enfrentar. Então ele diz coragem, coragem. Às vezes a gente acha que crer, ter fé, é simplesmente você buscar o recurso que você não tem. Mas como o Marçal falou, às vezes ter fé é acreditar em você. É olhar para você e dizer assim, eu posso enfrentar, eu posso me reinventar, não importa se você perder o emprego, se a sua profissão não vai mais existir depois, se você vai precisar se reinventar depois disso. É importante que você escute essa palavra de Jesus. Coragem, coragem. Você consegue se reinventar. Sabe, você tem recursos, olhe para você, meu filho, olhe para você, minha filha. Eu te criei de uma forma especial. Você tem recursos infinitos para dar a volta por cima. Então é coragem. Ele está dizendo para aqueles pescadores assim, vocês estão assustados? Vocês sabem manusear um barco numa tempestade? Vocês são pescadores experientes? E vocês estão amedrontados por causa dessa tempestade, por causa desse vento que está batendo no barco? Pedro, você é um pescador, Pedro. Você sabe mexer com esse negócio, Pedro. Coragem, Pedro. E quando a gente se assusta, quando a gente perde a coragem, a gente perde, parece que, nossa habilidade de lidar com a coisa. A gente perde nossa habilidade de lidar com o problema e de enfrentar as coisas que a gente tem para enfrentar. Então a primeira palavra de Jesus para aqueles discípulos foi coragem. E eu queria dizer isso para você. Coragem. Tenha coragem. Coragem para enfrentar, coragem para lutar, coragem para poder realmente, pessoal, conseguir vencer isso daí. E entender que você tem recursos, que você tem armas disponíveis, que você tem situações que estão na sua mão e que você pode sim enfrentar essa luta. Existe uma coragem que você não está usando. Existe um medo que está amedrontando você e talvez você está com o espírito de lagartixa, sabe, achando que você não é capaz, que você não vai saber se reinventar, que você não vai saber se recolocar, que você não vai saber enfrentar essa rotina de trabalho. Sabe, eu passei por uma situação há 2 semanas atrás que eu pensei seriamente em trancar a faculdade. Porque assistir a aula online, fazer os trabalhos que eu tinha para fazer, estava pesado, sabe? Eu não estava com cabeça, sinceramente, eu não estava com cabeça para pensar, por exemplo, numa das matérias que eu estava fazendo sobre psicologia social. Eu não estava com cabeça para pensar aqueles teóricos, para ler aqueles teóricos, para fazer um trabalho sobre aqueles teóricos. E teve uma hora que eu olhei para mim e disse, eu posso desistir. E eu não sou uma derrota se eu desistir, não. Eu não sou fraco, no sentido de fracote, não. Porque fraco nós somos. Eu não sou fracote por não continuar, se for o caso, não. Mas teve uma outra hora que eu olhei assim e disse, por que você está tão assustado com a faculdade? Você não sabe fazer essas coisas, não faz rápido, não faz fácil, não consegue pegar esse conteúdo e ler. Está tão assustado por quê? Com coisas que você domina, com coisas que você sabe fazer. Por que você está tão assustado com essa faculdade? Aí vem uma palavra, pessoal, de dizer assim, coragem, vai lá. Como assim? Você está sem saber porque é online, porque tem não sei o que, coragem. Às vezes, pessoal, a gente se abate e nos falta coragem. E é normal faltar coragem. Mas saiba que quando faltar coragem, Jesus vai chegar para você e vai dizer, filho, filha, coragem, coragem, enfrenta. Você tem recurso aí com você, que você não é motivo para você estar nesse desespero todo. Segunda coisa que Jesus fala é, sou eu. Porque estavam achando que era um fantasma, né? Ele diz, sou eu, sou eu, sou eu. E aí o desafio que a gente tem com essa fala, né, e os discípulos não reconheceram que era Jesus, não reconheceram que era, né, e Pedro, quando vai andar sobre as águas, ele ainda diz assim, Senhor, se é tu mesmo, me faz andar sobre as águas. Tipo, Pedro estava com dificuldade de reconhecer Jesus no meio daquela tempestade. Ao ponto que Jesus precisou dizer, sou eu. Ele diz, coragem, sou eu. Pedro não reconheceu. Imagine que numa tempestade você não enxerga direito. Você não consegue enxergar com clareza daqui até aquele ponto lá da tempestade, porque tem ali uma onda, tem a chuva forte. Alguém já dirigiu aqui em chuva forte? Às vezes você precisa parar o carro, porque você não está conseguindo enxergar nada. Então, às vezes não é fácil, pessoal, perceber Jesus
no meio da tempestade. Aquela história que a gente tem das pegadas na areia, no meio da tempestade, a sensação que a gente tem é de que Jesus não está ali. É de que ele não está. E quando ele aparece, mesmo aparecendo e vindo andando sobre as águas de uma forma especial, sobrenatural, às vezes a gente tem dificuldade de enxergar Jesus no meio da tempestade. E talvez esse seja um desafio que nós precisamos fazer agora. No meio dessa nossa tempestade, enxergar Deus. Olhar e dizer, onde está Deus? Enxergar o Senhor, dizer, estou vendo Deus ali. Olha Jesus aqui nisso. Olha Jesus aqui nessa fala. Olha Jesus nesse texto que eu li. Olha Jesus, que Jesus chegue para você e diga, sou eu. Sou eu. Sou eu que estou aqui. Está vendo a tempestade? Está aqui eu, sou eu. E se você exercita o seu olhar espiritual para perceber Jesus no meio da tempestade, nem que você precise fazer algumas provas como Pedro fez, né? Senhor, se é tu mesmo, né? Me faz andar aqui sobre as águas. E Jesus, interessante que Jesus podia ter dito, Pedro, que besteira, Pedro, quer andar sobre as águas, quer aparecer, está fazendo provinha comigo? Não, mas Jesus tampou e vem, Pedro. Vem. Sabe, se você tiver com dificuldade de enxergar Jesus e poder olhar assim, Jesus, é tu mesmo que está aí? Né? Se é tu mesmo que está aí, me faz viver isso. Senhor, se é tu mesmo que está aí, me coloca essa paz no meu coração. Se é tu mesmo que está aí, sabe, sem fazer isso com manipulação, tá? Porque Deus não é obrigado a fazer aquilo que você vai dizer para provar que é Ele que está ali. Mas você pode falar isso para Deus e dizer, Deus, Senhor, é o Senhor mesmo que está aí? Me ajuda a entender o que eu tenho que fazer agora. Me ajuda a dormir essa noite em paz. Me ajuda a ter um relacionamento de paz com as pessoas dentro da minha casa. Se manifesta de forma concreta no meu amanhã, nessa semana, que eu perceba que é o Senhor mesmo que está aqui no meio dessa tempestade, que o Senhor está presente. Você pode fazer essa oração? Dizer, Senhor, se manifesta. Quer dizer que Deus tem a obrigação de se manifestar? Não. Quer dizer que se Deus manifestar, você vai perceber? Pode ser que ele se manifeste, que ele responda o que você falou e você nem perceba. Mas você pode falar, Senhor, se manifesta essa semana de uma forma clara. Eu quero perceber o Senhor aqui. Eu quero perceber, eu estou me sentindo sozinho, eu estou enxergando a tua presença como um fantasma. Eu preciso ter a certeza de que é o Senhor que está aqui. Fala comigo, se manifesta de forma especial. Me faz andar sobre as águas essa semana. Me faz andar sobre as águas essa semana. Sem ser joguinho de manipulação, uma conversa franca com Deus. Me faz perceber que é o Senhor. Eu preciso perceber e enxergar que é o Senhor que está aqui. E a terceira coisa que ele fala, que tem a ver com a primeira, com a segunda, né, ele diz coragem, tipo, busca o recurso que existe em você. Ele diz, sou eu, não sou um fantasma, sou eu. E depois do sou eu vem, não temas. Não temas. Não temas. Mesmo, pessoal, quando vem notícias na vida da gente que são notícias só de desespero. E aí eu lembro de Jairo. Porque Jairo estava com Jesus, pedindo para Jesus ir lá cuidar da filha dele que estava ruim. E no caminho aparece uma mulher com fluxo de sangue e Jesus para poder dizer quem me tocou. E aí vai aquela confusão toda no meio da multidão. Quem te tocou, como assim? Tem um bocado de gente aqui até chegar na mulher e descobrir que aquela mulher tinha tocado, o milagre tinha acontecido. Imagina a ansiedade de Jairo, querendo que Jesus fosse logo resolver o problema. E Jesus precisa parar para saber quem foi que tocou nele e conversar com aquela pessoa. E chega a notícia de lá da casa dele. E diz, Jairo, para de incomodar o mestre. É a notícia de desespero, tá? É a notícia de que vai piorar. É a notícia de que vai ter mais 15 dias. É a notícia de que não vai abrir agora. É a notícia de que talvez vá ter um corte. É a notícia de que vai ter uma redução. Sabe? Chega a notícia. Chega a notícia. Isso não incomoda mais o mestre porque a tua filha morreu. E nesse momento, Jesus olha para Jairo e diz, não temas. Crê somente. Não temas. Crê somente. Você vai para Isaías, você vai para o Antigo Testamento, está cheio de palavras de Deus dizendo, não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Então, depois de reconhecer Jesus no meio dessa tempestade, vem a palavra de Jesus dizendo, não temas, porque eu sou
contigo. Eu te conheço pelo nome, eu conheço tua história, eu sei quem você é. Eu conheço tuas dores, eu conheço tuas virtudes, eu conheço tuas falhas. Em olhar para você e dizer, Hildebrando, coragem. Depois ele diz, sou eu que estou aqui. Não temas. Essa fala, meus irmãos, ela é uma fala muito cheia de valor, de princípio. É uma fala muito cheia de relevância, sabe? Uma fala muito cheia de significado. É uma fala cheia de significado para o momento que nós estamos vivendo hoje. Porque cada um de nós estamos no nosso barquinho. O vento está batendo, a gente está assustado. Jesus aparece andando sobre as águas. E quando a gente grita porque está vendo o vento, ele diz, coragem, coragem. Depois olha e diz, sou eu. Não temas, não temas. E aí Pedro diz, né? É aí que Pedro, depois Jesus fala isso, é quando Pedro diz, Senhor, se é tu mesmo, faz eu andar sobre as águas. Jesus diz, pois vem, Pedro. E Pedro teve essa experiência de andar sobre as águas. E pode ser que você tenha uma experiência em uma semana que você está ali confiando, que você está, a partir dessa fala de hoje, você vai renovar sua coragem, você vai perceber Jesus no meio da tempestade, você vai escutar a voz dele dizendo não temas, e você vai andar sobre as águas, vai começar a andar sobre as águas. Imagina aquela sensação de Pedro andando sobre as águas e vendo milagre, vendo as coisas acontecendo, vendo o sobrenatural, vendo no meio da tempestade, porque a tempestade não tinha parado ainda, tá? Pedro não está andando sobre as águas tranquilas, ele está andando sobre as águas baldeadas pela tempestade. Ele vai andando sobre aquelas águas. Pedro vai andando sobre as águas. E o texto diz que no momento ele para de olhar para Jesus e ele olha para a tempestade. E quando ele olha para a tempestade, ele duvida e ele começa a afundar. Nessa caminhada que nós temos, pessoal, até o fim da quarentena, e o fim da quarentena não significa o fim do problema, porque temos toda uma recessão econômica, temos toda uma crise política, temos toda uma realidade no Brasil que, quando acabar a quarentena, não vai acabar os nossos problemas. Não irão acabar os nossos problemas. Quando você estiver andando sobre as águas, bote os seus olhos em Jesus. Bote os seus olhos em Jesus. Lembrando da fala dele, que ele tinha dito lá, de longe, coragem, sou eu, não temas. Bote os seus olhos em Jesus. Se você olhar para a tempestade, a dúvida vem, a incerteza vem, e aí você começa a afundar. E quando Pedro começou a afundar, ele gritou, porque é certo de que nós andaremos sobre as águas, e é certo de que a tempestade vai nos assustar, e nós vamos acabar afundando. E aí quando isso acontecer, e se isso acontecer, você estiver afundando, porque você está olhando para a tempestade, não para Jesus, se você estiver afundando, você grita. Você clama, e é um grito diferente do primeiro grito. Porque o primeiro grito, ele foi um grito de desespero. Acharam que era um fantasma, eles gritaram, era um grito de desespero. Nesse segundo grito de Pedro, há um grito de clamor. Ele grita e diz, salva-me. Percebem a diferença? Você pode estar gritando num grito de desespero, que é o primeiro grito do barco. Jesus vem e diz, coragem, sou eu, não temas, me deixa andar sobre as águas. A gente vai andando sobre as águas. Olha para a tempestade, começa a afundar e vem um segundo grito. E esse segundo grito, pessoal, ele é um grito de clamor. Salva-me. Tem misericórdia de mim. Alguém escreveu no comentário, tem misericórdia de mim. É um grito de clamor. E esse grito de clamor, embora ele tenha dúvida, porque duvidou, por isso estava afundando, ele é um grito de fé. Ele é um grito de quem crê. É um grito de quem sabe que esse Jesus, ele não nos abandonará simplesmente porque nós duvidamos. A graça dele vem e nos pega pela mão, e Jesus pegou ele pela mão e disse, por que duvidaste? Mas ele não disse, por que duvidaste, vou soltar-te e você vai afundar. Não, ele pega pela mão e diz, pega-te pela mão, por que duvidaste? Mas pega pela mão, vai andando, entra no barco. E quando chega lá dentro do barco, diz o quê? Quando eles entram no barco, a tempestade, vou colocar o texto aqui que eu quero ler ele para vocês.
a tempestade se acalma. Pedro saiu, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando o vento parou, o vento bateu nele, ele ficou com medo. Afundou, gritou: Senhor, salva-me. Ele tem um Senhor, tinha me esquecido. É um grito de fé. Senhor, salva-me. O outro é um grito de desespero. A gente tem a liberdade de gritar, mas que o nosso grito seja um grito de fé e não um grito de desespero. E ele diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? E o texto diz que quando eles entraram no barco, o vento cessou. O vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E depois de atravessarem o mar, eles chegaram a Genezaré. O que será a nossa Genezaré, nós não sabemos, mas chegaremos em algum lugar. E que esse vento vai passar, ele vai. E quando esse vento passar, nós possamos dizer verdadeiramente: tu és o Filho de Deus, porque no meio da tempestade nós vivemos essas experiências com o nosso Pai. Amém, meu irmão? Amém? Tá claro que... Vou ativar aqui os comentários. Tá claro que essa conversa que a gente está tendo aqui ficou claro para você? Ficou claro sobre essas tempestades que nós temos vivido? O que mais você precisa, hein? É coragem? É saber que é Ele? É não temer? O que mais você precisa? Esse vento vai passar. Vai sim, Angélica. Ele vai passar. E quando ele passar, a gente entrar no barco, o vento vai passar, as pessoas vão olhar e vão dizer: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E eles vão para Genezaré. Genezaré? O que é a Genezaré de cada um de nós? Estamos indo para algum lugar. Estamos indo para algum lugar, não sabemos onde chegaremos, como chegaremos, mas é certo que nós chegaremos. E de que hoje nós precisamos desta fala de Jesus, que olha para a gente e diz: coragem, coragem. Sou eu, não temas. Aí a gente vai dizer: Jesus, tá difícil, Jesus, é o Senhor mesmo, me faz andar sobre as águas. Ele vai fazer você andar sobre as águas. E talvez nesse andar sobre as águas você dê uma vacilada, você vai olhar para a tempestade, vai tirar os olhos de Jesus, vai começar a afundar. Grite. Um grito diferente do primeiro grito, que não é um grito de desespero mais, é um grito de fé. Senhor, salva-me. Jesus vai pegar você pela mão com todo o amor. Vai dizer: por que você duvidou? Vai colocar você no barco. O vento vai cessar. Uma hora esse vento vai cessar. E nós vamos chegar em Genezaré, de alguma forma, meus irmãos. Creia nisso de verdade. Tá bom? Sim, Germana, Deus é conosco. É o Deus Emanuel. É o Deus que está com a gente e que Ele não vai falhar. Amém? Amém?